Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mastermind TI. Eu sou o Luciano e hoje vou te mostrar como você pode monitorar o seu Firewall OpenSense usando o Zabbix. Então roda a vinheta aí, produção. Legal, então como que a gente monitora, né, os teus firewalls OpenSense usando o Zabbix? Eu tenho aqui dois firewalls, Firewall 01, Firewall 02, estão com cores diferentes, com temas diferentes para a gente poder diferenciar eles aqui, e a gente vai monitorar algumas questões dele dentro do Zabbix, tá? O nosso Zabbix, o Zabbix você instala aí. Por padrão, ele vai ter um template para o OpenSense chamado esse OpenSense usando SNMP, só que esse template padrão não tem, né, muitos itens que a gente gostaria de monitorar. Não tem, por exemplo, aqui a descoberta de túneis do OpenVPN nem do IPsec, tá? Quem dirá do WireGuard. Então, olha só. Então, tirando vantagem disso, a gente precisou recentemente, não tivemos, né? E aí a gente preferiu desenvolver um template personalizado que fosse mais atualizado, que fosse baseado no acesso de API do OpenSense, né? De maneira oficial. Ao invés de usar outros templates que a gente achou por aí, mas que estavam incompletos, tá? Esse também é um trabalho em andamento, inclusive se vocês quiserem colaborar nesse projeto, quiserem enviar sugestões, tá? Ele está lá no GitHub, você pode ir lá no GitHub, /Citra IT, Git, mas tem que digitar direito, né? github.com, CITRAIT, né? Aqui na lista de repositórios vai ter o repositório do OpenSense Zabbix Template, tá? Então olha só, já vou adiantar essa parte aqui que vai ser baixar esse template. Então ó, tô na tela principal aqui desse repositório, a gente vem em Zabbix 6, clica aqui sobre o template, clica aqui na setinha para baixo para fazer o download do arquivo, tá? Vou salvar ele, salvo aqui com sucesso na minha pastinha de downloads. Eu volto lá no nosso Zabbix, na tela de templates, e a gente vai importar um novo template. Vou selecionar aqui esse arquivo, esse aqui, vou deixar marcado para ele atualizar, criar itens e deletar o que tiver faltando. Beleza? Peço para importar, ele mostra aqui em texto puro, que é o template, se você tiver curiosidade, né? Não indico nem ver por aqui, eu indico ver o arquivo puro mesmo. Botão direito, editar, e você consegue ver na íntegra o que ele vai fazer para monitorar o teu firewall. Então olha só, importado com sucesso, tá aqui esse template. Agora eu vou fazer o seguinte, vou lá nos hosts, eu tenho esses dois firewalls, como eu falei, Firewall 01 e Firewall 02. A gente vai atualizar eles e linká-los nesse novo template. Então, linkar esses dois, template OpenSense Zabbix by API, que é o nome dele, esse aqui, atualizar, e os dois hosts agora vão estar com esse novo template. Legal. Enquanto ele atualiza aqui, acho que deu uma travadinha, hein? Enquanto ele atualiza aqui, a gente ainda tem mais uma etapa para fazer. Para que o Zabbix se comunique via API com os nossos firewalls, é necessário que ele tenha uma autenticação na API. Então ele vai precisar de um login e de uma senha que a gente vai precisar gerar. Tá? Mas não se preocupe, não é necessário usar o administrador, a gente pode usar um usuário somente leitura. Então vamos fazer isso? Vou acessar aqui o sistema, acesso usuários, vou adicionar um novo usuário chamado Zabbix API com uma senha muito forte, porque isso aqui não deve ser usado em outro lugar, né? Posso inicialmente salvar esse usuário e depois que eu salvar, eu vou voltar lá nos privilégios efetivos, a gente vai adicionar as telas de status. Então digito status aqui, ele vai filtrar tudo para mim, a gente vai adicionar. Adicionar aqui. Tá aqui a lista dos status, a gente clica aqui, ó, em selecionar todos os visíveis, mas primeiro tenha certeza que você digitou status aqui e que tudo nessa lista é só status para você não dar permissão de gravação para esse usuário, beleza? Então ele vai ter acesso aqui, ó, as URLs da API, tudo relacionado à consulta somente, beleza? Então seleciona tudo que está visível, salva. Salvou? Legal, bacana. Vamos fazer o primeiro teste? Então, olha só, vou lá no nosso Zabbix, vou clicar aqui no nosso Firewall 01, tá? Deixa eu dar um apply aqui nele.
Como ainda está sem esses dados de autenticação, ele não vai conseguir descobrir nada ainda. Eu vou ir lá na lista de macros desse host, veja que ele vai ter macros herdadas, 3 macros aqui, e a gente vai precisar preencher elas, tá? Essas 3 macros são a chave API, o segredo API e a URL base. Legal, então vamos alterar? Então olha só, a chave API, o secret e a URL. Aonde que eu consigo essas 3 informações? Lá no Firewall. Tá? A base URL vai ser aqui o acesso do Firewall, HTTPS, endereço IP ou nome, se você estiver usando, né? Pode ser que você esteja usando o nome DNS dinâmico. Então começa pela base URL, que é essa aqui. API Key, chave API, onde é que eu consigo isso? Lá na tela de usuários, sistema, usuários, pego aqui ó, o Zabbix API, edito ele, e lá embaixo a gente tem um campo de chaves API. Eu vou clicar para criar uma nova. Veja que ele baixou aqui um arquivo para mim, tá? Eu vou pedir para abrir esse arquivo e inicialmente parece meio confuso, mas veja que é basicamente uma chave e um segredo. Então, ó, eu vou copiar aqui a chave depois do sinal de igual. Vou lá no Zabbix, colo aqui, volto no TXT, copio o segredo e colo aqui. Legal? Então, a atualizar, veja que no momento esse host tem 8 itens, tá? Eu vou abrir aqui a descoberta deles, vou selecionar a descoberta de gateway, de interface, de IPsec, de OpenVPN, de serviços, vou executar e de 8 ele deve cair para quase uns 50 itens, tá? Então, olha só, vou aguardar aqui mais alguns instantes. Deixa eu ver aqui a lista de itens, veio só os padrões, a descoberta deve começar em alguns instantes, né? E a gente vai ter muito mais coisa aqui para poder agregar de informação nesse monitoramento. Deixa só eu ter certeza que eu preenchi tudo certo, às vezes acontece, né? Deixa eu só confirmar aqui, este host... tá aqui pelo template, macros, API, secret, URL, 9268 100.62. Acredito que eu usei o endereço externo do Firewall, né? Deixa eu corrigir isso aqui, usar o endereço interno dele, porque esses Zabbix não têm acesso à internet, então ele não vai conseguir chegar até o externo. Aliás, não é nem isso, tá, galera? Vocês desculpem aqui, ó. O problema é isso aqui, ó. A base da URL não tem essa barra aqui no final, tá? Então, ó, isso aqui que foi a confusão, não tem essa barra aqui. Posso atualizar e agora sim eu sei que a parada vai rolar. Então, descoberta, vou selecionar aqui os itens de descoberta, executar agora para não ter que aguardar, porque alguns itens levam mais tempo para ser descobertos, né? Por exemplo, atualização de firmware, a gente não precisa descobrir isso a cada 1 minuto. Então, olha só, ele já pulou de 8 para 45 itens. Legal, né? Então, olha só, eu já estou vendo aqui gateway, status, perda, delay, né? Endereço de gateway. Estou vendo aqui, sair, Copilot, informação de firmware, entrada e saída de tráfego na interface LAN, na interface de internet, versão atual de firmware. Estou vendo aqui... que mais? Estatística de VPN, tráfego de entrada e saída no túnel IPsec. Caramba! Será que ele tem mesmo essa informação? Será que ele gera algum gráfico pra gente? Então vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou lá nos hosts, esse Firewall ainda, eu vou acessar os gráficos dele, veja que ele trouxe também, via descoberta, via... protótipos, né? Sozinho ele criou esses gráficos para mim. Eu posso pegar aqui o da VPN, por exemplo, de entrada e o de saída. Legal? Então eu vou acessar essa tela aqui do preview, né? Claro que ainda não vai ter tantos dados e não é nenhum dashboard, mas você pode criar posteriormente. Eu vou pedir para ele rodar aqui um teste de velocidade, um IPerf simples, né? Para poder gerar tráfego de um firewall para o outro usando o túnel IPsec, e a gente deve começar a ver informações aqui também. Legal? Então, olha só, tenho aqui na casa dos bits por segundo, porque não tinha nada trafegando nessa VPN.
Dentro de alguns instantes, já deve começar a aparecer mais coisa aqui. Então, olha só, já começou a coleta de dados. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui o valor desse item. Mais fácil se eu pesquisar por aqui. E aí, eu quero entrada e saída, por exemplo. Vamos pegar aqui, latest data. Ó, ele ainda está no 0 bytes, né? Faz 50 segundos atrás a última verificação. Acho que na próxima já vai pegar um valor alto, porque tem bastante coisa trafegando nesse link já. Ó, já detectou 3.6 megabits. Provavelmente isso aqui é o de egress, de saída, né? Então o de entrada... o de entrada vai estar maior, eu acredito. Ou não. Não, né? Tá, tudo bem. Realmente 3 foi o maior. Então, olha só. Vamos lá ver se atualizou alguma coisa aqui no meu gráfico. E já estou vendo aqui que ele tem esse pico, né, de informação entrando pela interface do IPsec. Legal? Luciano, mas só tá 4 megas aí. Só tá 4 megas, tá? Deixa a próxima verificação que ele vai puxar o valor real, né? Existe uma questão de... pelo tempo perdido, né? Ele vai tentar meio que equalizar ali a fórmula até chegar numa estabilização. É porque é detecção de valor por segundo, né? A média, então ele tem que fazer... Ele tem que compensar, essa palavra que eu queria. Ele tem que compensar o tempo que ele começou a coletar os dados, mas não tinha tráfego aí. Então, olha só. Já está crescendo aqui o tráfego de saída. Eu acho que eu olhei, foi o da internet, né? E não o da VPN. Mas olha só, 21 megabits por segundo. De fato é isso? De fato é isso. Tá aqui, tá certo. Tá? O valor está batendo. Lembrando que eu tenho aqui o valor de banda à minha direita e aqui o valor, né, que está sendo trafegado. Então, espero que tenha sido útil para você. Espero que esse template também, né, te gere alguma pulga atrás da orelha para quem já trabalha com OpenSense, tá? Que possa te servir como base para poder criar o seu próprio monitoramento, os seus próprios itens, entender até mesmo como que funciona o acesso da API do próprio Fire, porque isso pode ser útil para você. Beleza? Então, objetivos atingidos, eu fico por aqui e te vejo na próxima, tá? Grande abraço, muito obrigado, valeu!